Bem-vindos à segunda parte da biofísica do sistema nervoso. Inicialmente, iremos definir o conceito de sinapse, que nada mais nada menos é uma junção ou uma conexão entre duas células. Essa conexão, ela pode acontecer por meio de um sinal químico, que é muito mais comum, ou por meio de um sinal elétrico. Como a sinapse envolve duas células, a célula que envia o sinal ela é chamada de célula pré-sináptica. A célula que recebe o sinal ela é chamada de célula pós-sináptica. Com as conexões, por exemplo, entre interneural, significa que vai haver uma sinapse entre um neurônio e outro. Se eu tiver uma conexão neuromuscular, eu vou ter uma sinapse entre um neurônio e um músculo. Se eu tiver uma conexão neuroglandular, eu vou ter uma sinapse entre um neurônio e um glândula. Quais são as características de uma sinapse elétrica? Primeiro, a distância entre uma célula pré e uma célula pós-sináptica ela é muito pequena. Segundo, a conexão que há entre a célula pré e a célula pós-sináptica ela é feita por uma proteína específica, que é chamada de conexina. E aí vai haver um fluxo passivo de correntes iônicas, ou seja, elas irão trocar íons, tanto entre a célula pré e pós, entre a pós e pré. Por isso, uma direção bidimensional. A sinapse elétrica ela é muito mais rápida em comparação à sinapse química, e isso é utilizado, por exemplo, para sincronizar populações neurais. Já a sinapse química, ela tem como ator principal os neurotransmissores, que ficam dentro das vesículas. Essas vesículas, elas só irão romper quando os canais de cálcio, que são dependentes da voltagem, se abrirem. Então, o cálcio entrará nessa célula pré-sináptica, irá se conectar com a vesícula e será conduzida até os terminais axonais, onde irão se romper. Esse rompimento vai liberar na fenda sináptica os neurotransmissores, que irão se conectar aos receptores da membrana pós-sináptica. Então, imaginemos o neurônio. Lá vai gerar um potencial de ação que será conduzido por meio do axiônio. Quando chegar nos terminais axonais, os canais de cálcio serão abertos. Esse mecanismo é chamado de exocitose. O cálcio entrará na membrana e se conectará à vesícula. E isso aqui será conduzido até próximo da fenda sináptica, onde a vesícula irá se romper, liberando neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores irão se conectar aos receptores da membrana pós-sináptica, que pode ter um caráter de excitação ou inibição. Lembrando que esses receptores são proteínas transmembranares. Quando a sinapse ela é excitatória, a membrana, ou seja, a célula pós-sináptica, vai acontecer uma despolarização. Então, quais os neurotransmissores
que podem provocar uma sinapse excitatória. Então, nós temos, por exemplo, acetilcolina, numa junção neuromuscular. Nós temos o neurotransmissor serotonina, que ele controla o humor, apetite, funções cognitivas, entre outras. A dopamina, que está relacionada ao prazer. Então, todos esses neurotransmissores, eles provocam na membrana pós-sináptica uma excitação, ou seja, a célula pós-sináptica será despolarizada. Agora, se for uma sinapse inibitória, o neurotransmissor irá provocar na membrana pós-sináptica uma hiperpolarização. Quais neurotransmissores que podem provocar uma sinapse inibitória? Por exemplo, o ácido gama-aminobutírico, o famoso GABA. Ele serve como um inibidor de dor. Então, quando eu tiver um neurotransmissor que vai inibir a membrana pós-sináptica, a membrana pós-sináptica ela será hiperpolarizada. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito destes assuntos, entre em contato com o professor.